Olá pessoal, vamos começar a nossa primeira aula síncrona do curso de Eletrônica 2, tá? Então, nessa primeira aula, a gente vai começar com o tópico de amplificadores diferenciais, mais especificamente com a definição do que é o par diferencial, tá? O par diferencial é um circuito muito comum em eletrônica, né? Todos nós, de alguma forma, já utilizamos, porque o par diferencial é o circuito que está na entrada de todo amplificador operacional, tá? E aqui nessa imagem nós temos o circuito básico de um par diferencial feito com transistores bipolares, né? Então nós precisamos, para fazer um par diferencial de dois transistores, Q1 e Q2, esses transistores eles devem ser casados. O que significa isso? Significa que eles devem ter as mesmas características, o mesmo beta, né? Todos os parâmetros deles devem ser iguais. Isso pode ser obtido quando você fabrica esses dois transistores num mesmo circuito integrado, tá? Você nunca vai conseguir dois transistores absolutamente perfeitamente iguais, mas você consegue dois transistores muito parecidos, que são praticamente iguais e podem ser considerados casados. Então aqui a gente vai precisar de dois transistores casados, Q1 e Q2, polarizados através de uma fonte de corrente, né, que está conectada nos dois emissores, como vocês podem ver aqui, né? E aqui nesse circuito, a gente vai ter os coletores dos dois transistores conectados à tensão VCC através de resistores RC. Tá? Isso não é necessário para configurar um par diferencial. A gente pode ter aqui nessa parte do circuito uma outra estrutura, inclusive podemos ter outros transistores, mas isso a gente vai ver mais na frente. O que é necessário realmente são os dois transistores com os emissores conectados dessa maneira, polarizados por uma única fonte de corrente. Tá? E aqui nesse par diferencial nós vamos estar com ele conectado a uma tensão VB1 aqui na base do transistor Q1 e uma tensão VB2 aqui no transistor Q2. Tá? Então, veja, uma vez que os emissores estão ligados juntos, a tensão de emissor dos dois transistores é igual. Tá? E o que vai acontecer nesse caso? A gente vai ter aqui uma corrente IC1, né? Passando por esse lado do par diferencial, a gente vai chamar de esse braço, esse ramo do par diferencial, tá? E essa corrente C1 vai ser proporcional a essa diferença de tensão que eu vou ter entre base e emissor aqui, tá? E nós vamos ter uma corrente C2, que vai vir por esse braço aqui do par diferencial, que vai ser proporcional a essa diferença de tensão entre coletor e emissor aqui, tá? Além disso, né, obviamente, como aqui eu tenho IC2, vai corresponder a ela uma corrente IE2, aqui eu vou ter IC1 e vamos ter correspondente a ela uma corrente IE1. Se por um lado essa conexão de coletores aqui não precisa ser para VCC através de resistores RC, pode ser, como eu exemplifiquei, através de outros transistores, um requerimento é verdadeiro. É necessário que as tensões de coletor dos dois transistores sejam tais que os dois transistores estejam na região ativa. Tá? Então, a fonte de corrente I já vai garantir que os transistores não estão cortados. Então, necessariamente, eles não devem estar cortados, mas é preciso garantir que os dois coletores estejam na região, estejam em tensões que permitam que os dois transistores estejam na região ativa. Aí o nosso par diferencial vai estar podendo operar de forma apropriada. Tá? Agora a gente vai considerar uma situação um pouco diferente. Tá? Então agora eu vou pegar aqui um outro circuito. Deixa eu pegar ele aqui. Então vamos pegar aqui um outro circuito, que seria esse aqui. Pronto, deixa eu pegar esse cara aqui apenas. Copiar. Assim eu não preciso ficar toda hora desenhando, né? Vamos colar aqui. Ok. Tá? E vamos ver aqui o seguinte, veja. Agora, nessa situação agora, eu vou ter
as duas bases conectadas numa mesma tensão VCM, tá? Esse VCM, tá? É o que a gente vai chamar de tensão de modo comum, né? A abreviação aqui CM é de Common Mode em inglês, certo? Então veja que nessa situação, uma vez que as duas bases estão na mesma tensão e os dois emissores estão ligados juntos, eu vou ter a mesma tensão VBE desse lado e desse lado. Se é assim, certo? O que vai acontecer? A corrente de emissor do lado de cá vai ser igual à corrente de emissor do lado de cá. Como o par diferencial está polarizado por uma fonte de corrente I, então nada mais natural que pelo lado de cá eu desça com I sobre 2 e pelo lado de cá eu desça com I sobre 2. Se é assim, tá? A corrente aqui em cima vai ser αI sobre 2, porque afinal de contas eu vou ter αIE, né? E IE vai ser igual a I sobre 2, então aqui eu vou ter αI sobre 2, e do mesmo jeito aqui eu vou ter αI sobre 2, tá? Porque o transistor tem que estar na região ativa, lembre-se disso, para poder estar polarizado adequadamente e o circuito funcionar como se espera. Então aqui nesse ponto, né? E aqui nesse ponto, eu vou ter como tensão VCC menos a queda de tensão em cima desse resistor, que vai ser VCC menos αI sobre 2 vezes RC, tá? Então essa vai ser a tensão do lado de cá. Como a corrente do lado de cá é igual a essa, então aqui eu vou ter essa mesma tensão. Logo, né, o que vai acontecer? Se eu tentar medir a tensão, deixa eu colocar aqui uma outra cor, vermelho, por exemplo. Então, se eu tentasse, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Se eu tentasse medir uma tensão aqui, ó, uma tensão VO, tá? Então, essa tensão VO, ela vai ser igual a, de um lado, VCC menos αI sobre 2 RC, tá? E não vai caber, então deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá, certo? Menos VCC menos αI sobre 2 RC. Logo, né, VO vai ser igual a zero. Então, isso evidencia para a gente o seguinte, que o par diferencial, como o próprio nome já inspira, né, ele só responde a sinais diferenciais. Ou seja, se eu conecto as duas entradas, que são essas duas entradas aqui, como aqui eu tenho, né, entrada 1 e entrada 2. Se eu conecto essas duas entradas no mesmo ponto, o que acontece é que a tensão de saída, quando eu tomo daqui para aqui, vai dar igual a zero. Tá? Então, essa é uma propriedade do par diferencial. É um amplificador feito para amplificar sinais diferenciais. Sinais iguais vão ter saída nula. Basicamente é isso. Lembre-se que na entrada do amplificador operacional, o que é que a gente tem, né? Mais e menos, né? E a tensão de saída do amplificador operacional é a diferença de tensão das duas entradas multiplicado pelo ganho de malha aberta, que é muito alto. E daí vem toda a análise de amplificadores operacionais que a gente já estudou antes e vai estudar depois de novo, vai rever de outra maneira. Tá? Então, a partir daí, a gente chega a essa conclusão e já vê que o par diferencial, portanto, ele não é sensível a sinais iguais. Ele só vai ser sensível, só vai produzir saída para sinais diferenciais. Tá? Bom, e o que acontece? Né? Vamos seguir um pouco mais para cá. Tá? O que acontece? Deixa eu pegar um outro circuito aqui. Se eu tiver uma situação em que eu tenha uma certa tensão de um lado e praticamente nada do outro. Tá? Então vamos ver aqui o que acontece nesse caso aqui. Eu vou botar esse circuito do lado de cá, para poder ter espaço para ele aqui.
ok? Tá? Então, o que acontece nesse caso aqui agora? Tá? Nessa situação aqui, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver que do lado de cá tem 1 volt, tá? E do lado de cá tem 0, certo? Do lado de cá tem 0. Nessa situação, vamos dar uma olhada aqui com um pouco mais de destaque, tá? Nessa situação, vocês podem ver o seguinte, esse transistor aqui vai estar diretamente polarizado. Por quê? Porque eu vou ter 1 volt aqui, aqui vai ter uma queda de 0,7, o VB é de 0,7, então aqui eu vou ter, né, uma tensão de 0,3 volts. Ora, esse 0,3 volts, ele está aqui, ó. É a mesma tensão, como está apontado aqui, ó. Né? Então, se aqui eu tenho 0,3 e aqui eu tenho 0, significa automaticamente que Q2 está realmente cortado. Né? Se Q2 está cortado, então o que vai acontecer é que toda a corrente, né, da fonte de corrente vai vir pelo lado de cá. Então, por aqui vai vir I e por aqui não vai vir nada. Né? Então, por aqui vai vir alfa I e por aqui não vai vir nada. Aqui eu vou ter VCC, porque não vai ter queda de tensão nesse resistor. E aqui eu vou ter, né, um VCC menos alfa IRC. Tá? E nesse caso eu vou ter uma saída. Né? Nesse caso eu vou ter uma saída. Se eu aqui colocar, né, mais menos VO, eu vou ver que o meu VO nesse caso, né, vai ser menos alfa I RC, né? Porque do lado de cá eu vou ter VCC menos isso e do lado de cá eu só vou ter VCC. Então a minha tensão de saída vai ser alfa I RC, tá? Bom, isso é uma situação. Por outro lado, a gente tem uma outra situação semelhante a essa, que eu vou pegar aqui nos slides, outra figurinha para a gente analisar mais. Vou desagrupar. Que é essa aqui agora. Copiar. Isso era chato de fazer no quadro. Há alguma vantagem de ter as aulas remotas? Pelo menos nesse caso para mim teve. Então vamos botar aqui a figura. Deixa eu deslocar ela um pouquinho para cá. Bom, então aqui vejam agora que o que é que acontece. Esse lado continuou aterrado, só que aqui a gente trocou por menos 1. Ora, se é assim agora, então esse cara aqui é quem vai estar conduzindo. E aqui eu vou ter menos 0,7 volts. Vamos dar um zoom aqui para a gente ver melhor, né? Então aqui eu vou ter menos 0,7 volts. Se aqui está em menos 1, é óbvio, então fica evidente que o transistor Q1 agora é que está cortado. O transistor Q1 agora é que está cortado, né? E se da mesma forma que a gente fez antes, né, a gente fizer o mais menos VO, a gente vai ver que nesse caso o VO vai ser igual, né, a mais alfa I RC, né? Então vejam que é justamente, né, o sinal oposto, aqui deu negativo, aqui vai dar positivo. E aqui nesse caso agora a corrente vai toda passar pelo lado de cá. Esse lado de cá vai estar totalmente cortado, certo? Então com isso a gente nota, né, que o amplificador operacional com pequenas, amplificador operacional não, o amplificador diferencial com pequenas variações de tensão, né, aqui no caso tinha 1 e agora menos 1, né, ou seja, com 2 volts apenas, ele levou de um extremo, que era toda a corrente passa pelo lado de cá, até o outro extremo em que toda a corrente passa pelo lado de cá. Sendo que aqui a gente viu que quando tinha o mesmo sinal dos dois lados, a corrente se dividia meio a meio. Tá? Na verdade, não é preciso tanto. Não precisa uma diferença de 2 volts. Né? A gente pode ver aqui que... Deixa eu pegar aqui um circuito que tem aqui na frente. Aqui. Na verdade não é um circuito, é uma figura.
Na verdade, o que a gente vê aqui é o seguinte, né? É que uma diferença, né? E aqui eu vou dar um outro zoom para a gente enxergar melhor a figura, tá? Então aqui eu tenho uma diferença de tensão normalizada de entrada dada por V e D sobre VT. Então veja que quando V e D é da ordem de 4 vezes VT, ou seja, VT é 25 mV, 4 vezes 25 mV, isso é 100 mV, ou seja, 0,1 volt, eu tenho, com menos 0,1 para cá, eu tenho a corrente toda passando por um lado, né? Que essa aqui seria a corrente IC2, né? E do lado IC1 eu tenho, nesse momento aqui, praticamente zero, então toda a corrente está vindo por um lado, né? E quando eu saio de menos 0,1 e passo para 0,1 positivo, né? Ou seja, uma diferença de apenas 0,2 volts, eu passo a ter exatamente a operação oposta, ou seja, praticamente toda a corrente está do lado 1, enquanto que do lado 2 eu não tenho praticamente nada. Eu não tenho praticamente nenhuma corrente. Então, e aqui a gente vê uma outra coisa interessante, né? A faixa linear de operação é essa aqui, ó. É essa aqui que está delimitada. Isso aqui vai servir para a gente mais tarde entender como é que a gente vai aplicar o modelo de pequenos sinais para poder analisar esse tipo de circuito. Então a gente vê que o modelo de pequenos sinais está numa faixa bem restrita aqui. Mas olhando agora para sinais maiores, a gente vê que uma variação de 0, onde eu tenho as duas correntes se dividindo meio a meio, para menos 0,1 eu faço que a corrente passe toda para um lado. Se eu voltar para o zero, eu tenho a corrente dividida meio a meio. Se eu for 0,1 volts por outro lado, eu tenho a corrente passando agora toda do outro lado. Então, com uma pequena variação de tensão, a gente já tem o circuito ou passando a corrente toda pelo lado, ou passando a corrente toda pelo outro. O que é interessante disso aqui, tá, é que nesses casos aqui que eu ilustrei, os transistores, no caso aqui Q1, né, e no caso aqui Q2, eles estavam efetivamente cortados. Eles estavam efetivamente cortados, certo? Mas, se eu ficar nessa faixa aqui, que é uma diferença de apenas 0,1 volt, eu posso ter praticamente a corrente passando quase toda por um lado e muito pouco pelo outro lado, mas não chega o transistor que está passando menos corrente a cortar. Então, aqui, por exemplo, esse transistor 1 aqui, ele não está cortado. Do mesmo jeito que aqui o transistor 2 não está cortado. Mas é evidente que quase toda a corrente está passando por um lado, enquanto que praticamente nada está passando pelo outro. Mas o transistor ainda não cortou. Ele só vai cortar se essa diferença aumentar mais. Mas 0,1 volt para um lado, 0,1 volt para o outro não vai ser suficiente. A gente pode ver isso aqui usando mais um circuito que eu vou pegar aqui, que é esse circuito aqui. Vamos levar ele para lá, copiar. Então vamos colar ele aqui. E aqui eu vou dar um zoom. E chama vocês a atenção aqui o seguinte, ó, agora eu tenho 0 aqui e aqui eu tenho um VI pequeno. Pequeno quanto? Vamos dizer que entre mais 0,1 e menos 0,1 volt, certo? Ok, então vamos dizer que aqui eu tenho mais 0,1 volt, mais 0,1 volt. Então, o que vai acontecer por aqui, certo? Se aqui eu tenho uma queda de 0,7, então aqui significa que eu vou ter menos 0,6 mais ou menos, tá? Bom, o fato é o seguinte, nesse caso, quando o VI é pequeno, eu não chego a ter toda a corrente passando por um lado ou toda a corrente passando pelo outro. É mais fácil a gente olhar para esse lado. O que vai acontecer nessa situação? Nessa situação o que vai acontecer é que eu vou ter por esse lado aqui, que a diferença de tensão é maior, tá? Que a diferença de tensão é maior. Eu vou ter aqui uma corrente que vai ser a metade dessa corrente aqui, mais um pequeno ΔI, né? Mais um pequeno ΔI, que é proporcional a essa pequena diferença que é maior para o lado de cá do que para o lado de cá.
enquanto que do lado de cá eu vou ter o I sobre 2 menos o pequeno ΔI, certo? Então, quando a gente está na faixa linear, que é essa pequena faixa estreita aqui, certo? Esse ΔI varia linearmente, com esse VI. Quando ele sai dessa pequena faixa estreita e vai para valores mais altos, por exemplo, aqui, ó, nessa faixa aqui, aí já não é linear, mas o transistor não chega a cortar, nem para um lado nem para o outro, né? E se isso continuar aumentando muito, aí eu posso chegar numa situação extrema como essa, em que um lado corta e a corrente efetivamente passa toda pelo outro, tá? Mas voltando aqui para esse circuito, então a gente vê que se eu tenho um pequeno desbalanceamento, né, introduzido pelo valor de VI, de modo a fazer essa tensão VBE ligeiramente maior do que essa tensão VBE, já que essas tensões têm o mesmo valor, veja, essas duas tensões aqui têm o mesmo valor, né? Então aqui eu tenho um valor ligeiramente positivo e aqui eu tenho zero. Então essa diferença de tensão aqui é ligeiramente maior do que essa, fazendo que por aqui eu tenho uma corrente ligeiramente maior do que a corrente que eu tenho por aqui. Então essa corrente aqui, I sobre 2 mais ΔI, ela aparece do lado de cá. Tá? Com uma corrente que vai ser isso aqui vezes alfa, né? Então é como se aqui em cima, no lugar de IC, eu tivesse isso aqui multiplicado por alfa, tá? Do mesmo modo, essa corrente aqui vai aparecer aqui, tá? Então aqui eu vou ter uma tensão, nesse ponto, né? Aqui eu vou ter uma tensão dada por VCC menos, porque eu vou ter uma queda de tensão aqui, né? Alfa I sobre 2RC dividido menos, né? Menos alfa delta IRC. E do lado de cá eu vou ter VCC menos alfa IRC sobre 2. Essa é a parte comum, é a parte DC, que se deve a essa corrente aqui. E essa é aqui a parte de referente a ΔI, que no lado de cá aparece negativa, porque o sinal de ΔI é positivo, e no lado de cá, como o sinal de ΔI é negativo, aqui aparece positivo. Então, quando eu faço a diferença de tensão do lado de cá para o lado de cá, olha só, ele adotou o mais aqui e o menos aqui. Lá em cima eu fiz o contrário, eu vou voltar lá e vou corrigir para ficar compatível com o que ele usou aqui, tá? Então ele vai ter um VO igual a 2 alfa delta IRC. Então notem que quando eu tenho um VI pequeno, eu tenho uma saída diferente de zero. E se o VI for bastante pequeno, a gente vai ver que vai poder aplicar o modelo de pequenos sinais e linearizar o circuito. Antes, deixa eu corrigir aqui, né? Porque afinal de contas, ele usou os valores trocados de sinal e eu quero usar do mesmo jeito que ele. Então ele botou menos e mais, aqui é VO, né? E aqui até eu preciso dar uma mexida na posição do circuito, da figura. Só um instante. Pronto. Vou puxar a figura um pouquinho para cá, de modo a não confundir. E aqui, no caso, né, eu vou ter que botar um sinal negativo para ficar compatível com a mudança que eu fiz. Do mesmo jeito, aqui nós vamos corrigir, né? Então aqui vai ficar mais, e aqui vai ficar menos, e aqui some esse sinal negativo. Pronto, agora está compatível com a polaridade de sinal que ele decidiu adotar aqui. Vai ficar tudo na mesma linha, certo? Bom, então com isso, pessoal, o que a gente já viu do amplificador diferencial? A gente já viu que ele é feito com dois transistores casados, que significa basicamente iguais, polarizados com uma fonte de corrente, né? De modo que eu tenha os transistores com tensões de coletor tais que eles não estejam saturados. Pode até estar cortado, o transistor pode até estar cortado,
como acontece nesse exemplo aqui, tá? E acontece nesse exemplo aqui, o transistor está cortado, mas não por conta das tensões de coletor, e sim por conta das tensões de base, tá? Mas as tensões de coletor têm que ser tais que garanta que os transistores não estarão saturados, certo? Quem garante a polarização no sentido de não cortar é a fonte de corrente e as tensões de base, tá? Isso vai garantir se está cortado ou não está cortado. Agora, as tensões de coletor têm que ser tais que o circuito jamais esteja saturado. Então, eu falei para vocês que aqui não precisa ser conexão através de RC para VCC, podem ser outros transistores, por exemplo, mas tem que ser qualquer coisa que garanta que as tensões de coletor não levem o circuito à saturação, certo? Então, a gente já viu que eu tenho que ter esses dois transistores casados, polarizados com essa fonte de corrente, que essas duas tensões de coletor têm que ser tais que os transistores Q1 e Q2 não estejam saturados, tá? E a gente viu que quando a entrada de sinal das duas bases é igual, a saída é nula, e no entanto a gente viu que com pequenas diferenças de tensão, né, com pequenas diferenças de tensão, eu já posso ter a corrente passando toda por um lado ou passando toda pelo outro, né? E não precisa nem ser tanto, não precisa ser 2 volts, a gente viu que uma diferença de 0,2 volts em torno do zero, ou seja, menos 0,1 para cá, né, ou mais 0,1 para lá, já é suficiente para fazer praticamente toda a corrente passar de um lado ou toda a corrente passar do outro. E isso leva a um resultado curioso. Eu posso me valer disso aqui para usar o par diferencial para o projeto de circuitos digitais. O que é um circuito digital? Um circuito digital é um circuito que tem 2 estados. Normalmente a gente usava transistores entre as regiões de corte e região de saturação, né? Porque aí eu fazia que de um jeito o transistor era uma chave aberta quando estava no corte e quando ele estava saturado ele era uma chave fechada. Eu tinha 2 estados, cortado e saturado, chave aberta, chave fechada, tá? Agora eu tenho 2 outros estados diferentes, mas ainda assim são 2 estados e dá para usar uma chave, isso para fazer uma porta lógica. Que 2 estados são esses? A corrente passa pelo lado de cá ou a corrente passa pelo lado de cá. Ah, mas o outro jeito é mais intuitivo, mas assim é mais rápido. Como assim, professor? A grande questão é que para um transistor sair do corte e ir até a saturação, é preciso haver um deslocamento de portadores de carga na sua estrutura interna, a estrutura cristalina interna do semicondutor. E esse deslocamento de cargas, ele não é instantâneo. Pode ser muito rápido, a olho nu, a gente obviamente jamais poderia enxergar isso, mas em termos de velocidade de chaveamento de transistores, como os computadores cada vez mais rápido precisam, esse tempo de processamento é lento. Esse tempo de deslocamento de cargas é relativamente lento, tá? E veja, para sair do corte para a saturação, eu preciso deslocar as cargas de uma maneira. Para sair da saturação e voltar para o corte, eu tenho que desfazer todo esse movimento de cargas. E esse deslocamento de cargas não é instantâneo. E são muitas cargas para levar o transistor do corte até a saturação e vice-versa, tá? Que tem que se deslocar. Já nessa abordagem baseada em amplificadores diferenciais, eu tenho uma vantagem. Eu chaveio do lado de cá para o lado de cá e vice-versa, sem precisar tirar os transistores da região ativa, né? A gente viu que nesse caso aqui eu levei o transistor ao corte, mas nós vemos através desse gráfico aqui que isso não é necessário. Basta uma variação pequena, né? Sair do zero para menos 0,1 ou sair do zero para mais 0,1, que eu já consigo fazer o chaveamento praticamente completo da corrente de um lado para o outro. E isso eu consigo fazer de forma muito mais rápida, porque os 2 transistores nesse caso aqui, não precisam sair da região ativa. Então o deslocamento de cargas é mais rápido e eu consigo fazer uma porta lógica mais rápida, certo? Então isso é uma grande vantagem, tá? Bom, a gente já viu então, né, que o amplificador operacional, ele para pequenos sinais, ele vai produzir como se fosse um desbalanceamento entre um lado e outro, e esse desbalanceamento vai fazer com que eu produza uma tensão de saída. Então, enquanto que ele é insensível a sinais de modo comum, como a gente tem aqui, né, que é a saída da zero, ele é bastante sensível a sinais diferenciais, quando eu tenho uma diferença de tensão entre uma base e outra.
É claro que para que eu possa usar isso numa faixa linear, eu tenho que operar com tensões, com pequenas diferenças de tensões, né? A gente viu que de mais 0,1 para menos 0,1, a corrente já chaveia praticamente de um lado e para o outro, e não é linear nessa faixa, né? Então, quantos que seria esse limite aqui para ser linear? Né? Então, para ser linear, eu vou ter que ter essa variação aqui, ó, da ordem de VT sobre 2. Então, enquanto eu preciso 4 vezes VT para chavear para cá, né? 0,1 volt é 4 vezes 25 milha, eu preciso de 4 VT para cá, ou 4 VT para cá, para poder ter um chaveamento total. Para eu poder operar nessa faixa de operação linear, eu só posso ter uma variação de VT sobre 2 para cá, ou VT sobre 2 para cá. Tá? Então tem que operar numa faixa muito menor, ou seja, de mais ou menos 12,5 milivolts para um lado, ou 12,5 milivolts para o outro. Se vocês preferirem usar os bons e velhos 10 milivolts que a gente usava lá em eletrônica 1, é um pouco mais conservador, mais seguro, não tem nenhum problema, é muito usado também. Tá? Bom, então agora que a gente já falou sobre isso, né, a gente vai falar sobre deixa eu trocar aqui a cor do lápis. Agora a gente vai falar sobre a operação do par diferencial deixa eu reescrever aqui que ficou ruim, para grandes sinais, certo? Então, primeiro vamos escrever esse valor aqui, ó, I é 1, corrente do lado 1 do transistor, do par diferencial, vai ser dado por IS sobre alfa. Por que sobre alfa? Porque é a corrente de emissor, né? Então a corrente de emissor é a corrente de coletor sobre alfa, né? É elevado, né, a VB1 menos tensão de emissor VE, né, tudo isso sobre VT, né, e eu vou ter que IE2 vai ser também igual ao IS sobre alfa, o IS dos dois lados é igual, do ramo 1 e do ramo 2, porque afinal de contas os transistores têm que ser casados, né, é elevado a VB2 menos VE sobre VT. Então aqui a gente tem as correntes do lado 1 e do lado 2, certo? Se eu dividir IE1 por IE2, aplicando propriedade de divisão de potências de mesma base, né, eu vou ter E elevado a VB1 menos VB2 ver se eu consigo fazer esse parênteses direito aqui, sobre VT, certo? Então, assim, eu posso fazer a seguinte operação, vejam só, tá? Se eu escrever IE1 sobre, aliás, deixa eu começar com IE2, que vai ficar melhor. IE2 sobre IE1 mais IE2, eu posso dividir em cima e embaixo por IE2, e aí vai ficar 1 sobre IE1 sobre IE2 mais 1. E aí eu posso pegar essa expressão que está aqui, ó, e trazer ela para botar aqui, né? E aí eu posso dizer que isso aqui vai ser igual a 1 sobre 1 mais E elevado a VB1 menos VB2 sobre VT. De forma análoga, a gente não vai fazer de novo. IE1 sobre IE1 mais IE2 vai ser igual a 1 sobre IE2 sobre IE1 mais 1
Na verdade, fica melhor se eu fizer o contrário aqui, para ficar mais intuitivo. 1 mais IE2 sobre E1 é a mesma coisa, tá? Mas só para... Isso aqui vai dar 1 sobre 1 mais E. Aí, diferente do outro caso, eu vou ter VB2 menos VB1 sobre VT, tá? Por quê? Porque aqui eu estou fazendo, na verdade, que IE2 sobre IE1 vai ser igual a E elevado a VB2 menos VB1 sobre VT, certo? Bom, então tem essas duas expressões aí. Além disso, eu posso escrever que IE1 mais IE2 é igual a I. Ah, de onde vem essa expressão, professor? Vem daqui, ó. IE1 é a corrente que desce por esse lado, IE2 é a corrente que desce por esse outro. Elas se somam e produzem I. Então é óbvio que o somatório das duas vai dar a corrente da fonte de polarização. Da fonte de corrente de polarização. Tá? Então, combinando essas três equações, então vamos chamar aqui de equação 1, aqui de equação 2 e aqui de equação 3. Então vamos escrever aqui combinando I3 listadas anteriormente, né? A gente pode escrever o seguinte, que IE1 vai ser igual a I que divide 1 mais E elevado a VB2 menos, aliás, VB2 não, desculpe, VB2 menos VB1 sobre VT, né? E que o IE2 vai ser igual a I que divide 1 mais E elevado a VB1 menos VB2 sobre VT, tá? Claro, o I, né, ele surge daqui, né? Então esse termo aqui está no denominador, ele passa para lá multiplicando, e no lugar de botar IE1 mais IE2, a gente bota I aqui em cima, né? Então aparece esse termo aqui, tá? E de forma análoga a mesma coisa acontece com IE2, certo? Então daí a gente vai ver que a corrente IC1 vai ser igual a alfa IE1, né? E que IC2 vai ser igual a alfa IE2, tá? Então vejam a partir daí que o nosso amplificador operacional, ele vai, operacional não, desculpem, errei de novo, nosso amplificador diferencial, ele vai responder à diferença de tensão entre as bases. Se a tensão VB1 for igual a VB2, esse termo aqui vai dar 0, tá? E aqui eu vou ter 1 mais 1. Então, a corrente E1 vai ser I dividido por 2. Do mesmo jeito, se VB1 for igual a VB2, esse termo aqui vai dar 0, E elevado a 0 vai dar 1, eu vou ter 1 mais 1, 2 no denominador, eu vou ter IE2 igual a I sobre 2, e a gente voltaria, nesse caso, né, a essa situação básica, a essa situação básica do sinal de modo comum, em que eu tenho as duas correntes dadas por a corrente de polarização I dividido por 2 para cada lado, dividindo-se meio a meio, e fazendo com que a saída VO seja igual a 0. Ah, ficou faltando corrigir o VO aqui, né? Deixa eu corrigir aqui também, assim já fica certinho. Apaguei demais. Então aqui é menos, opa, trocar a cor. Aqui é menos e aqui é mais. Mantendo, portanto, a compatibilidade com os outros que nós já havíamos modificado e esse tinha ficado faltando. Tá?
Então a gente vê agora, né, através dessa análise para grandes sinais, que se a diferença de tensão entre as bases for nula, a corrente de emissor de polarização vai se dividir meio a meio entre os dois emissores e a saída vai dar nula. E quando eu tenho alguma diferença, algum desbalanceamento entre a tensão de uma base e a tensão da outra, aí nesse caso então é que vai acontecer que eu vou ter uma corrente um pouco maior de um lado do que do outro, do lado onde a tensão for maior, e isso vai fazer com que eu tenha uma diferença de tensão, quando eu tomo a diferença de tensão entre os coletores, né? Quando a diferença de tensão é tomada entre os coletores, vai aparecer então uma tensão de saída VO, mostrando que o amplificador diferencial ele é sensível apenas a diferenças de tensão e não é sensível à tensão de modo comum. Tá? Com isso a gente encerra a aula de hoje, pessoal, e eu agradeço a vocês pela atenção e nós seguimos no próximo vídeo. Obrigado.